Boa noite, boa noite. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Boa noite, Glauci. Estamos aqui para dar início a uma live. Fazia tempo que eu não vim aqui fazer uma live com vocês. Depois de muito tempo, estamos aqui. Já te coloco aqui já, Glaucio. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Peraí. Fixei. E vou enviar aqui para as pessoas. Só um minutinho. Convidar aqui as pessoas para participarem da nossa live. Mandar pra galera. Mandar para um monte de gente para acompanhar essa live bacana. Quero que vocês participem. Mandei aqui para um monte de gente. Estou mandando aqui. Olá, e Fernanda. Olha o Paulo entrando aí. Boa noite, gente. Deixa eu chamar a Glaucia aqui para a gente ir iniciando. Aceitar. Boa noite, galerinha. Vamos entrando aqui para nossa live, gente. Olá, Edi, tudo bem? Deixa eu colocar um filtro aqui. Nossa Senhora, ó. Está. Menino do céu, deixa eu botar um filtro melhor aqui. Ai, ai. Nossa, esse também não. Nossa, Filtro de salvando óculos, a nossa pele, né? Vixe, Maria. Ah, nossa, menina, a gente fica sem dormir, o negócio fica doido, viu? Você tá com bebê Deixa eu novo, arrumar aqui. né? Ah, vai qualquer um mesmo. Você tá com, Oi? com bebê novinho em casa? Ô, menina, ai, a Júlia tá com 1 ano, né? Mas é uma rotina de, assim, você sabe como que é, né? 1 ano a gente sem dormir, vai somando tudo, junta com trabalho, faculdade, atendimento e tudo Pura, mais, mas a gente com dá certeza. conta, né? Boa noite a todo mundo Chegando. que tá chegando. Boa Geilza, noite, Carol, gente. muito Boa legal ver noite. vocês Prazer aqui. falar com todo mundo aí. Eu tava comentando, né, Glaucio? Faz tempo que eu não venho aqui fazer live. Nossa, tava com saudade de trocar Eu essa ideia, também. sabe? Chamar um colega pra gente poder conversar. É tão gostoso, né? É legal e assim, é um tipo de conversa que a gente pode colocar mais gente Agora na pode, roda, né? Pessoas que têm interesses em aham, comum. muito gostoso. É muito legal, E a nossa muito live que a gente bacana. fez foi em 2020. Olha quanto e Nossa, tanta olha, coisa que deve passou ter já um tempão, hein? mudado aí, atualizado em relação à fibromialgia, né? É verdade, surgiu muita pesquisa nessa época aí e que legal a gente poder falar aqui sobre esse assunto, né? Imagina, Obrigada então eu pelo já quero convite. agradecer, né, já de antemão, por você ter aceitado, né? E por que que veio, né, essa vontade de trazer esse tema? Porque, como todos os meses, vocês sabem, sempre uma cor ela é direcionada para a gente poder conversar sobre algo destinado à área da saúde. Em fevereiro, né, vem trazendo aí a cor roxa para a gente poder falar sobre a conscientização, né, do lúpus, do mal de Alzheimer, da fibromialgia e também tem o fevereiro laranja para falar também sobre a leucemia, né? Mas como aí a fibra tem mais a ver com aquilo que a Nossa. gente, né, está acostumado a lidar, a gente vem trazendo, né, esse assunto hoje que é tão assim, ainda tem muito mitos em relação à fibromialgia, né, Glauci?
E esse bate-papo que a gente Tem. veio trazer hoje é justamente para poder esclarecer muitas coisas, trocar ideia com vocês sobre isso. Então, deixa eu apresentar a Glaucia rapidinho para quem também é seguidor meu aqui, que acompanha, que não a conhece. A Glaucia é uma querida, uma pessoa assim, que tem conhecimento na área, especialista, sabe do que está falando, por isso que eu quis trazê-la aqui, porque ela é uma queridona. Então, a Glaucia aí já tem mais de 20 anos de experiência na área, né, Glaucia? Tem É. para poder falar. Ela é doutora em engenharia em biomédica pela Unesp, com Uhum. mestrado na mesma área e instituição. Tem pós-graduação, né, em fisiologia do exercício pela Unifesp, fisioterapeuta universitária, né, docente aí há mais de 10 anos, né, Glaucia? Atua com pacientes com disfunções ortopédicas e reumatológicas também, dá palestras, cursos, inclusive já fiz um curso online com ela que foi de fibromialgia, Uhum. muito bom, inclusive Foi. recomendo, que é maravilhoso. Também tem um portal de estudos, né, Uhum. Glaucia, que é o Fisioclass, né? Bacana. Isso. Também tá com um canal no YouTube agora, que é além da Aham. cinesioterapia, depois vai falar com a gente sobre esses projetos Nossa, você... aí, que com certeza ajuda aí muito, né? Nós, como profissionais, os universitários, né? Os fisioterapeutas que estão aí em formação. Então, tem bastante conteúdo, tem canal no Telegram também, que é muito bacana. Glaucia, Nossa, menina, você pesquisou tudo jeito, a mesmo. gente tem que fazer um apanhadinho para poder, né, vir falar aqui de quem a gente convida. Então, é uma pessoa que eu gosto muito do Legal. trabalho, dos conteúdos. Tem a página aqui no Instagram, muito assim, informativo, com informações muito claras, objetivas. Então, eu a trouxe aqui para vocês conhecê-la e a gente poder conversar um pouquinho sobre a fibromialgia, né? E espero que vocês gostem, participem também. No finalzinho, a gente, né, abre para perguntas, Uhum. caso vocês tenham. E vamos lá, né, Glauci? Uhum. Isso aí. E que legal. Obrigada mesmo, Edi, pelo convite. É muito gostoso conversar com você, que tem esse contato também, né, com pessoas que têm fibromialgia. E quanto mais a gente conversa, mais a gente dissemina conhecimento e ajuda a combater o preconceito, que eu acho que essa é a dor maior das pessoas Uhum, que têm fibromialgia, né? Porque a gente fala que é a dor sim. invisível. Então, essas pessoas sofrem caladas por muito tempo e às vezes o parceiro, o chefe no trabalho, né, os colegas, os vizinhos não acreditam que essa pessoa está sentindo aquela dor com aquela intensidade. Então, quanto mais a gente fala, mais a gente Com certeza. dissemina essas E sabe uma coisa informações. assim, eu estava, né, assim, pesquisando sobre a campanha e eu estava lendo uma Uhum, frase muito bonita que eles colocaram, né? Porque, na verdade, a campanha Fevereiro Roxo, ela foi criada em 2014 lá em Minas Gerais. E eles trazem um lema assim, muito forte uhum, que eu achei muito bonito, que eles falam assim, se não houver cura, que ao menos haja conforto. Que é o que a gente tenta fazer na nossa prática, né? exatamente. Em várias doenças que não tem Sim. cura. Então, o nosso papel é levar esse alívio, esse conforto, esse bem-estar, né? Qualidade de vida para as pessoas que Uhum. vivem com doenças crônicas que não têm cura. Então, o nosso papel é esse, né? Trazer esse um pouquinho de aconchego, né? Através de exercícios, através da conversa, da escuta, de uma forma que o paciente se sinta Sim. acolhido também no ambiente que ele escolheu ser tratado, né, Glauci? Sim, sabendo que é uma doença que não tem cura, e assim, é até curioso, né, Edi, porque volta e meia tem pessoas que mandam links, que mandam informações falsas, né, porque hoje, infelizmente, a gente tem acesso a Sim, muita informação, só que tem informação falsa no meio das informações verdadeiras, né, sim, todas misturadas ali, as sim. famosas fake news. E aí, volta e meia tem gente que fala assim, não, Glaucio, mas ó, tem cura sim, olha só esse material, esse site falando disso. Ai, tem um relato de uma pessoa que se curou, né? Infelizmente, isso não é verdade, né? Essa informação não procede. E também tem muito caso, né, de gente que tenta se Sim. aproveitar das dores dessas pessoas para prometer coisas que a gente não pode prometer. Então,
remedinho aqui que cura, né? Que elimina as dores e tira as dores para sempre. Ou então, olha, numa única sessão, num único atendimento, eu prometo que a sua dor já vai Uhum. desaparecer. Essas são promessas que, infelizmente, a gente Sim. não pode oferecer. E quem oferece, a gente, né, tem que duvidar, tem que suspeitar. E, mais uma vez, o paciente que tem conhecimento, ele Uhum. está protegido disso. Né? A gente vê que, infelizmente, tem pessoas que acabam se envolvendo nessas questões e aí a gente vê que a pessoa às vezes gasta dinheiro, coloca ali toda a sua esperança num tratamento que não dá em nada, né? Aí só resta frustração, resta aquele desespero muitas vezes, né? Então a gente precisa filtrar muito bem da onde a gente vai colher nossas Uhum. E eu acho informações, assim né? também, nessa questão, aí acaba que esse paciente, ele vai ficando sem esperança, né? Que tantos profissionais que ele É, passou, tantas pessoas disseram tantas coisas para ele que foram prometidas e não cumpridas, acaba que às vezes ele cai na mão, vamos dar um exemplo, né? Para poder ser tratado por um profissional bacana, que tem ali um recurso, né, com evidência para poder utilizar, ele já vai todo desacreditado, né? Então, é um trabalho a mais que o sim. profissional ele tem que ter também aquela paciência de poder trazer esse paciente para a realidade, trazer essa questão da confiança, né? Essa aliança terapêutica, para que eles consigam desenvolver um bom trabalho juntos, né? Porque, infelizmente, isso acontece muito, né? E o nosso papel aqui hoje também é isso, poder levar o quanto mais a gente puder de informação para essas pessoas que estão aqui, se puder também depois compartilhar a live, compartilha, porque é um assunto muito sério, né? E que a gente precisa falar sempre. Então, o espaço aqui hoje é para isso. Então, assim, vamos começar então explicando um pouquinho, né, essa questão da fibromialgia, porque é uma síndrome que não tem uma causa ali definida, né? Por isso que é muito difícil o Uhum, diagnóstico, né, fechadinho sobre ela, né? sim. Uhum. A gente tem aí um grande desafio quando a gente fala de fibromialgia, porque tem vários pontos que não são ainda bem esclarecidos. Então, por que mais mulheres são afetadas pela Uhum, fibromialgia? A gente tem hipóteses, mas a gente não tem certezas absolutas. Então, será que tem envolvimento hormonal? Provavelmente sim, né? A gente tem indícios ali de que tenha uma alteração no eixo endócrino e isso vai afetar uma série de questões, né? Altera a nossa fisiologia, mas não é isso sozinho. É isso associado a outros elementos, provavelmente. Então, questões genéticas, questões ambientais, né? Fatores como o estresse, né? O estresse hoje tá em tudo, né? Então, assim, se você for pesquisar as principais doenças que afetam as pessoas hoje na atualidade, o estresse está lá sempre presente como um dos uhum, possíveis causadores. E na fibromialgia isso também é verdade. Então, mas não o estresse sozinho, não o fator emocional sozinho. Então, essa combinação de fatores que pode culminar na manifestação da uhum. fibromialgia. Então, a gente sempre quando está diante de uma pessoa que está suspeitando de fibromialgia, né, ela vai percorrer um caminho que nem sempre é muito rápido, né? Não é assim, igual, eu dou exemplo de diabetes, né? Porque diabetes é bem fácil da gente entender. Porque se você tem um açúcar no sangue alto, você tem lá o exame de glicemia em jejum, e aí se ele tiver lá acima de tanto, né? Passou de 99, e você faz aquilo repetidas vezes, você tem um diagnóstico. É Sim, aham. mais palpável, né? Você consegue ali quantificar, mensurar, você pode botar num gráfico e observar o comportamento dessa glicemia desse paciente. Agora, na fibromialgia, isso Uhum. não existe. E aí que está o grande desafio, porque tem também o fato de que muitas doenças têm sintomas muito Se parecidos com os da confunde, né? fibromialgia, né? E essa questão é E importante. acaba que se confundindo muito. A gente vê muito assim, hoje as pessoas, né? Eu falo assim, os pacientes que chegam pra gente às vezes, relatando isso, né? Que às vezes tem ali uma dor generalizada, Uhum. tem uma questão emocional também que não tá tão resolvida, e aí traz pra gente, né? Fui ao médico e tal, e ele me disse que eu tenho fibromialgia. E aí você já fica meio
assim, né? Aí você vai investigando, investigando, não é bem assim, né? Então hoje a gente sabe, né? Teve uma mudança, né, Glaucia? Você pode aí falar com mais propriedade em relação às diretrizes de avaliação e diagnóstico também. Desde 1990, né? Até as atualidades. Então, muita coisa veio mudando, muito estudo vem sendo feito para que esse diagnóstico ele possa ser mais preciso. A gente não tenha tantos erros assim, né, em relação quando você vai dar esse diagnóstico para um paciente, porque também pensa, é uma carga também que ele recebe, né? Em relação quando ele tem uma doença ou uma síndrome, o que eu vou fazer agora? Então é muito sério. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas mudanças, né? Que vieram ocorrendo aí com o passar do tempo, o que os estudos vieram trazendo para a gente de novidade, aquilo que hoje a gente consegue ver que é mais palpável, que eu posso utilizar como uma ferramenta ali de diagnóstico, aquilo que hoje para a gente não é tão válido assim, entendeu? Esse ponto é bem legal da gente comentar aqui, porque ainda existem clínicos que fazem a avaliação baseado somente na pressão dos pontos dolorosos. Sim. E isso já ficou lá para trás, né? Faz muito tempo. Então, antigamente, se fazia um teste, né? Uma avaliação na qual se pressionava alguns pontos específicos e eram 18 pontos, né? Que envolviam o corpo todo. Então, membros superiores, membros inferiores, coluna, os 4 quadrantes do corpo. E se essa pessoa tivesse pelo menos 11 dos 18 pontos referindo dor, né? Então, ela tinha automaticamente esse diagnóstico. Só que essa pressão tinha que ser aplicada de forma específica, né? Então, tinha alguns parâmetros aí. Mas o que se viu aí de falha, de erro nessa questão? Que a gente está falando de síndrome. Então, não é só dor, né? É que todo mundo fala na questão da dor, mas a dor ela vem acompanhada de alterações do sono, fadiga, que não é aquela fadiga, né? Assim, para ilustrar aqui para o pessoal, não é aquela fadiga daquele dia que você ficou o dia inteiro em pé, que você subiu e desceu escadas, né? Não é só uma fadiga física, é física e mental. E ela não está associada a nenhum esforço. Você pode ter tido um dia tranquilo, né, sem estresse, e mesmo assim essa fadiga da fibromialgia pode aparecer. Presente, Né? E também tem distúrbios psíquicos, cognitivos, alterações de memória, né? Pode surgir com ansiedade, com depressão, com outras comorbidades. Então, isso tudo estava sendo deixado de lado no diagnóstico, né? Até mesmo a questão da dor abdominal, né? Tem a possibilidade desse paciente ter o intestino irritável, e aí então uma outra doença, uma comorbidade que tem que ser vista ali em paralelo com a fibromialgia. Então, essa nova proposta de diagnóstico, né, que veio com as novas diretrizes, ela buscou aperfeiçoar essa visão e esse diagnóstico sobre esse paciente, né, buscando considerar todos esses fatores em conjunto também. Ô Glaucio, e com essa atualização, né, em relação a esse tipo de avaliação, percebe-se se houve alguma mudança em relação ao número de casos ou a gente conseguiu reduzir isso? Porque como ficou mais criteriosa, né, essa avaliação, a gente tem dados em relação a isso? Depois que teve essa nova atualização desde a década de 90 para 2016, né, que foi a última que teve, tem algum estudo que diz em relação à porcentagem de números, se teve uma queda, um aumento? Curiosamente, assim, o que a gente esperava, né? Se os critérios de diagnóstico ficam mais rigorosos, o número de pessoas diagnosticadas seria menor, né? Mas, curiosamente, esses números aumentaram. Só que a gente não sabe se aumentou por causa de outros fatores, né? Porque a gente teve aí nada menos do que uma pandemia. E a pandemia, até tem um artigo muito legal aqui, se você quiser, eu divido para os seus seguidores, né, para o pessoal, falando sobre as mulheres com fibromialgia que tiveram Covid. Olha que interessante. Então, esse artigo mostra que o fato das notícias, né? A gente teve ali notícia o tempo todo e muita catastrofização e muita ansiedade ali foi gerada com todo
com esse contexto. Então, isso foi um fator predisponente, ele que propiciou o agravamento dos sintomas e também o surgimento de novos casos. Então, Olha, por um lado, os critérios ficaram mais rigorosos, por outro, nós tivemos aí uma série de fatores externos que podem ter ocasionado um maior número de pessoas com fibromialgia. Então, e, teve essas questões também. e dentro desses fatores, né, o Glaucio, que a gente fala, o que a gente vê mais comum mesmo, e você até citou, a gente poderia até falar um pouquinho mais sobre eles, que é essa questão, né, da fadiga, que é esse cansaço, né, excessivo, a dor, né, que é muito presente, e a questão da privação de sono. A gente conversa muito, né, com os nossos, assim, os pacientes, né, diariamente, falando para eles dessa questão do sono, né, o quanto que é importante a gente poder ter uma qualidade em relação ao sono, o sono ser restaurador. E, infelizmente, essa questão ela não é muito bem entendida, as pessoas não levam muito a sério isso, né? E isso na fibromialgia é muito presente. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu tô com uma síndrome, eu tenho uma doença, está afetando o meu corpo, eu tenho dor, então eu tenho que ter um cuidado mais de um aspecto físico. Mas não esquece que essas outras questões também, ainda mais na fibromialgia, ela é muito importante. E ela pode ocasionar um agravamento muito grande em relação a essa qualidade de vida, né? Sim, nossa, é bem importante também colocar essa questão, né, em destaque para os pacientes. Que eu tô vendo que tem várias pessoas aqui que são pacientes, né, são pessoas com fibra, que se interessam pelo assunto. A gente precisa cuidar do sono com o mesmo cuidado que a gente cuida da prática de exercícios, da alimentação, né, dos fatores psicológicos. E, infelizmente, é realmente algo que acaba sendo deixado de lado, né? A gente tem até algumas frases que as pessoas costumam dizer, né? Dormir é para os fracos. É, Você não tá fazendo nada, mas o que você faz da meia-noite às 6, né? E a gente sim. tem essa tendência, né, de ficar assumindo um monte de compromisso, essa Produzir, né? Tá sobrecarga. tudo produzindo, né? E aí as pessoas falam assim, depois eu durmo, né? Depois eu descanso, depois. E existe um preço que a gente paga por isso, né? Então, Uhum. a gente acaba desregulando o nosso ciclo circadiano quando a gente tem essas noites irregulares. E isso é um fator, né, que pesa muito em relação a sintomas de fadiga. Então, são duas questões que estão intimamente ligadas. A pessoa que Uhum. dorme mal, né? O sono de baixa qualidade é aquele sono que não chega à fase profunda. Sabe aqueles Uhum. cochilinhos, né? Aquelas Sim. pescadinhas que a gente fica dando ali o dia inteiro. Aquela pessoa que não dormiu bem. Então, ela não tem uma regeneração de fato dos seus sistemas e isso ocasiona mais fadiga. E aí, Uhum. pelo fato dela sentir fadiga, ela também vai ter um dia de produtividade muito baixa e tende a ter uma outra noite de sono muito ruim também. Então, a gente vai aí tendendo a criar uma bola de neve que precisa ser quebrada, né? Esse ciclo tem que ser Acaba entrando quebrado. nisso que a gente fala, né? Que é o ciclo da dor, né? Também, né? Acaba que entrando nisso. A pessoa ela não está descansada. Acaba que o dia dela acaba sendo algo irritante, estressante. E isso vai ocasionando várias coisas. Ela vai deixando de fazer coisas, vai deixando de produzir, vai deixando de ser ativa, né? Vai entrando num sedentarismo também. Então, tudo isso propicia, né, para uma piora, né, em relação a essa dor, em relação a essa questão de procurar uma ajuda, de procurar algum tratamento específico, né, o Glaucio, em relação a isso. Glaucio, me fala uma coisa, em relação a essa questão, o paciente chegou lá, né, dentro dessas todas atualizações que você trouxe para a gente em relação à parte de avaliação, o médico hoje, ele é a única pessoa que pode diagnosticar a pessoa com fibromialgia, é isso? Isso. O médico, geralmente o reumatologista, é Uhum, o responsável por fazer esse diagnóstico que, como eu falei, ele pode ser uma longa jornada, né? A pessoa com fibromialgia, com suspeita de fibromialgia, não deve criar a expectativa de que em uma consulta, né, por melhor que seja o médico, gente,
não é o médico que é ruim, não. É que realmente todas essas características da fibro tornam essa condição bem complexa, né? Uhum. Então, não crie a expectativa de que você vai numa consulta e vai sair de lá sabendo se você tem fibromialgia ou não, né? Muitas Sim. vezes ele tem que pedir exames, mas aí a pessoa Uhum. fala assim, poxa, mas eu vi que não tem nenhum exame que mostra fibromialgia, por que que ele me pediu esses exames, né? Uhum. Então, provavelmente ele está buscando excluir outras possibilidades. Porque, por exemplo, fadiga. Não é só a fibromialgia que causa fadiga, Sim. né? O hipotireoidismo também causa fadiga, né? Uma Uhum. anemia também causa fadiga. Sim. Então, e nesses casos, por exemplo, numa anemia, o exame de sangue consegue me dizer se eu tenho ou se eu não tenho, né? O Uhum. hipotireoidismo, o exame de sangue vai mostrar como que estão os níveis do meu TSH, o T3, T4. Então, Uhum. ele pede o exame para excluir outras possibilidades, que é importante também. Uhum. E aí, dentro desse diagnóstico, que vai ser longo esse processo, você acha interessante, assim, nesse meio tempo, a pessoa já ir procurando uma forma de tratar, né? Porque até ela receber alguma informação ali fechada em relação àquilo que ela tem, é importante ela já ir buscando uma ajuda. E nesse sentido, eu acho assim, né? Puxando a sardinha para o nosso lado agora, o fisioterapeuta, né, é o profissional, é o que eu acho assim que tem essa habilidade, né, de poder receber esse paciente, ainda mais o fisioterapeuta que tem especialização, né, na parte traumatológica também, que Uhum. ele vai ter ainda mais conhecimento sobre a causa, né, e auxiliar esse paciente em relação aos exercícios, a forma que vai ser tratada, e nesse sentido o educar, né, Glaucio? Que eu acho que o nosso É, papel também, ele é muito importante nesse sentido. Quando a gente sim, recebe esse paciente, não só falar de atividade física, não só falar de exercício, mas de educar esse paciente em relação à dor, né? sim. Fazer com que ele entenda a dor dele, fazer com que ele lide melhor com essa dor, como é que ele vai lidar com esse ciclo, porque realmente a fibromialgia, ele tem essa, um dia a pessoa ela acorda muito bem, no outro dia ela não quer sair da cama, É. né? E para ela entender esse sobe e desce, a gente tem que estar ali para poder acolher, né? Para poder ajudar esse paciente e fazer com que ele tenha maior compreensão, né? Então, acho que a educação em dor, junto com o exercício, nós, fisioterapeutas, temos aí essa condição, né? Essa competência de estar ajudando esse tipo de paciente, né? Exatamente. Muitas pessoas, quando pensam no tratamento fisioterapêutico, já pensam só no exercício, Sim. que é parte fundamental, que é extremamente importante, mas que não vem sozinho, né? Em alguns momentos a gente vai usar também recursos passivos, né? Sim. Por exemplo, uma terapia manual, massoterapia, eletroterapia e também, né? Também um outro ponto muito importante é a educação do paciente. Até as Uhum. diretrizes mais atuais, todas as recomendações mais atuais que nós temos hoje sobre tratamento eficaz da fibromialgia coloca a importância da educação do paciente. E essa questão da educação, ela não pode ser mal interpretada, né? Porque não quer dizer que eu vou passar por cima de tudo que o paciente pensa, acredita, sonha, nada disso. A gente vai buscar alinhar ali as expectativas, né? Transmitir algumas informações a respeito dos cuidados com a saúde, Uhum. eventualmente buscar tirar alguns mitos, né? Que a gente sabe que tem muitos mitos a respeito de exercício, a respeito de dor. Às vezes a pessoa traz consigo ali algumas ideias um pouco de medo, né? De excesso de proteção, de catastrofização por conta de experiências passadas, enfim, por N fatores. Então a gente vai trabalhar tudo isso com esse paciente, né? E por isso que o exercício não pode ser oferecido de uma maneira aleatória, né? Eu Uhum. fico muito preocupada quando vejo pessoas que têm fibromialgia que estão fazendo exercícios que copiam do colega, copiam da internet, né? A gente aqui, sempre quando posta exercício, né, a gente tem esse cuidado de falar
consulte um fisioterapeuta. E não é porque a gente é físio, né, pessoal? Porque, na verdade, assim, a gente ilustra algumas possibilidades de exercícios no Pilates, alguns movimentos, mas não é para todo mundo. E pode ser que você que está assistindo essa live possa fazer esse exercício, mas de uma maneira adaptada, com a intensidade ajustada, né? E o exercício que você está fazendo hoje não necessariamente vai ser ideal para você na semana que vem. Porque em função dessas oscilações, né, os escapes de dor ou as crises, como a gente costuma falar mais popularmente, nesses momentos de crise, a gente tem que fazer um ajuste de todos esses parâmetros. A forma como a gente vai abordar esse paciente nesses momentos é diferente. Então, esse acompanhamento constante, individualizado, né, personalizado, é o que vai fazer a diferença, é o que vai gerar o sucesso nesse tratamento. Sim. E, Glaucia, eu acho assim, uma coisa também muito importante dentro desse acolhimento quando o paciente traz para a gente também, não só essa queixa de dor dele, mas também em relação à questão de acolhimento familiar, né? É muito comum a gente escutar diariamente os pacientes que chegam se queixando em relação à questão que as pessoas não acreditam na dor dele, não validam, né? Então a gente escuta aí inúmeras frases. As pessoas falam que eu faço corpo mole, as pessoas falam que eu só quero ficar deitada, as pessoas falam que eu não quero mais trabalhar, que a minha dor não é nada disso, que eu estou exagerando. Então, o quanto que essa questão de a pessoa que tem a fibromialgia, ela ter alguém que apoie, que enxerga, que valide a dor dela. E nesse papel também, a nossa função também é essa, né? De entender esse contexto familiar, o contexto social, o contexto de trabalho desse paciente, né? Então, não é só uma pessoa que chegou ali para mim com uma dor difusa, mas que também carrega muitas coisas, né? E como também a fibro tem muito dessa característica de um fundo emocional ali, que às vezes pode desencadear essa dor, é para poder entender o que esse paciente traz também com ele, né? Em relação a essas questões, e que é muito difícil também de serem, assim, trabalhadas no dia a dia, né? É verdade. E eu escuto muitas histórias de pessoas com fibromialgia e tem um perfil de pacientes que a gente acaba encontrando bastante, porque geralmente a fibro afeta a mulher e geralmente afeta naquela faixa de idade ali entre os 40, 50 anos de idade, né? 35, 45, podendo ser até um pouquinho mais. E é justamente, né, Edi, na fase de vida em que a gente está a todo vapor, né? Então, a maioria das mulheres nessa faixa de idade, o que está acontecendo na vida delas? Sim. Tem filho pequeno, então, às vezes, cuida dos filhos, cuida dos pais, né? Essa é uma realidade de muitas famílias. Às vezes, cuida de uma outra pessoa ali, de um familiar. Aquela mãe que cuida da casa, que trabalha fora e que nunca tem tempo para ela mesma. Então, esse é um perfil muito comum de pessoas que têm fibromialgia no Brasil. E uma frase que eu ouço muito também, que envolve essa questão social tão importante que você mencionou, eu me sinto sobrecarregada, né? Quem não se identifica com essa frase, né? Independentemente ou não de ter fibromialgia, mas é algo que é muito marcante nessa população. Então, a gente não pode ignorar esses relatos, né? A gente não pode fechar os olhos para essas questões e falar, isso daí é problema seu, né? Não tenho nada com isso. Isso tem que ser colocado. Lide com isso, né? Vai lá, resolva os teus problemas. Eu não estou falando que o fisioterapeuta vai resolver essas questões pessoais, mas que elas devem ser consideradas quando a gente avalia esse paciente, né? Essa visão, esse nosso olhar não pode ficar só limitado às questões biológicas. A gente tem que lembrar sempre que elementos psicológicos e sociais estão interagindo, estão coexistindo com esse paciente e estão formando, estão resultando em todos aqueles sinais e sintomas. Então, muitas vezes, a prática de um hobby faz o sintoma da dor melhorar. Fala, poxa, eu fiquei lá sentadinha fazendo um bordado com 2 ou 3 amigas, a gente deu risada pra caramba, a gente ouviu uma música,
Ou então outros casos assim do tipo, nossa, eu saí para dançar. Fazia Sim. anos que eu não saía para dançar com meu marido, com minhas amigas, ou sei lá, né? Tantas coisas assim simples que podem Uhum. ser feitas que às vezes faz essa pessoa resgatar ali a sua autoestima, né, o prazer de viver. Então, isso tem que sim ser considerado também nessa abordagem feita pelo fisioterapeuta e por todos os profissionais de saúde, né? E que tudo que o paciente traz para a gente na hora da entrevista ou da avaliação que a gente faz com ele, tudo tem que ser muito validado. E aí você vai vendo que são os pequenos detalhes, né? Porque às vezes a pessoa chega e às vezes o profissional não tem essa atenção, né? De saber o que o paciente gosta. Que por mais que ele esteja com dor, ele não esteja fazendo nada, alguma coisa ele gosta de fazer. Sim. Então, se você investiga, se você conversa com ele sobre isso, e além do mais, incentiva esse paciente, independente do tratamento que vai ser realizado, ou para agora, ou para mais tarde, que ele se sinta motivado a buscar fazer algo que ele já não fazia mais, né? Que isso vai ajudá-lo no tratamento, que isso vai ajudá-lo a lidar melhor com a sua dor, com as suas condições. Então, acho que a gente tem esse papel e ele é fundamental. Então, não é só olhar para esse paciente que tem fibromialgia e ver esse aspecto físico, né? Então, a Uhum. gente hoje, a gente que trabalha com esse modelo biopsicossocial, a gente tem um papel muito importante nesse sentido, né? De entender o contexto e de trazer soluções junto com ele, né? Assim, ó, vamos pensar nessas possibilidades, o que você gosta de fazer, porque também a gente encontra também uma outra vertente, que é um paciente um pouco mais assim, difícil para isso, que é de negação a tudo que a gente traz, né? Porque nem tudo são flores, né? Tem os pacientes que têm fibromialgia que eles aceitam muito bem as sugestões e eles encaram de frente. Tem essa questão de lidar um pouco melhor. Mas tem alguns que não vão ser assim tão flexíveis em relação a isso. Então, também para o profissional que também está assistindo a gente aqui, para ele também não se frustrar em relação se ele pegar um paciente um pouquinho mais difícil que o outro, É. né? Acho que persistir, estar tá ali junto, dar a mão, caminhar junto, eu acho que isso faz com que o resultado venha. Porque às vezes a Sim. gente tende a desanimar, né? E fala, nossa, eu vou lá, eu aconselho, eu mando dica, eu mando isso, o paciente não faz nada. E às É. vezes o profissional também acaba se frustrando. Então, é um recado Sim. para vocês também, gente, não se frustrem, né? Porque é difícil. A pessoa que tem a fibromialgia e lida com isso todo dia, não é fácil. Então, é tentar um pouquinho se colocar, né, no lugar desse paciente, entender a realidade dele, ver como é que é a vida um pouco, né? E às vezes, dependendo, é mudar a rota, né, Glauci? Sim. Ver se esse caminho está Constantemente. dando muito certo, vamos mudar a rota, vamos pensar em outras possibilidades. A gente tem que ficar, o profissional, né? Um olho na atualização científica, ali na evidência, mas sem perder também a visão sobre as preferências do paciente. Inclusive, o próprio conceito de evidência científica, né? A prática baseada em evidências, ela coloca isso na balança também. Então, Sim. por exemplo, eu li um artigo falando que a hidro é a melhor coisa do mundo para o paciente com fibromialgia. Só que se eu não tiver o cuidado de investigar se meu paciente gosta de piscina, se ele gosta desse contato com a água, eu vou cometer uma gafe gigantesca, né? Aí chega lá, olha, vamos começar na piscina, porque hoje é o tratamento mais atual, mais moderno, tá? Só que o meu paciente tem trauma, ele não suporta o ambiente aquático. O que eu vou fazer, né? Sim, Tem outras opções, sim. só que a gente tem que justamente saber fazer essas adequações o tempo todo, né? E eu acho também que nesse sentido, a gente vai adentrar um pouco mais em relação à parte de exercício físico, mas eu acho assim que é algo que é muito comum, e não só na fibromialgia, mas também em outras patologias, a questão de medicamento, né? A gente vê muitos pacientes aí vendo como muleta mesmo a questão de medicamento. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. É claro que as medicações, elas são importantes também, mas Uhum. ela não é a ferramenta principal, né? Então, o paciente tem que entender isso também.
O medicamento ele vai ser bem-vindo, mas ele não pode entender que só através do medicamento que as coisas, né, que os sintomas vão ser amenizados, que ele não vai precisar fazer mais nenhum tipo de atividade. Então, é entender um pouquinho isso também, né, Glaucia? E a gente pensa assim, né? O remédio, ele traz alívio imediato em algumas situações, né? Às vezes nem isso, mas por mais que você sinta alívio imediato, você tem que ter ciência de que esse não é o tratamento único, né? Ele é um tratamento que vai dar apoio ao não farmacológico. Se a gente dividir o tratamento da fibromialgia em duas partes, né? Seria o tratamento farmacológico e o não farmacológico. Hoje, o que a ciência fala? O não farmacológico é mais eficaz do que o farmacológico, tá? Não sou eu, não é a ED que está falando isso. São todos os estudos mais atuais sobre fibromialgia. Então, a gente usa o remédio, sim, o médico vai prescrever, o paciente tem que usar a dosagem certa, fazer adaptação, né? A retirada também, no caso, né, quando ele não precisa mais, tem que ser feita de forma gradual, enfim. Mas o que vai, de fato, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa é tudo que faz parte ali do tratamento não farmacológico, que são esses elementos que a Edi e eu já falamos aqui. Educação do paciente, a prática de exercícios terapêuticos com supervisão, com monitoramento, né? Tratamento psicológico, tratamento nutricional, que em alguns casos também se faz necessário por conta de comorbidades, por conta de intolerâncias, né? Outros tipos de sensibilidades que esse paciente tem. Então, se você cuidar, monitorar muito bem esses aspectos, o remédio vai ter um papel cada vez menor na tua vida, né? Isso é visto na prática, né? Constantemente. Sim, porque na verdade, né, o Glaucio, a síndrome, ela trata desse desequilíbrio em relação à sensibilidade de dor, né? Então, por isso que o medicamento ele vai estar ali atuando para poder trabalhar essa questão, mas que também o paciente tem que entender que o exercício, a prática da atividade física, também vai ter essa função. E dentro desse arsenal de exercício, o exercício aeróbico, ele é muito bem-vindo, né? Para esse paciente, né? E quando a gente fala de aeróbico, a pessoa pensa, nossa, vai ser muito difícil. E eu falo, gente, é o feijão com arroz, né? Não tem que criar muita coisa, não, né? Você vai de forma gradual, dentro daquilo que o paciente consegue fazer, mas a gente consegue ter muitos resultados, né? Quando o paciente se compromete e a gente consegue planejar um exercício que ele consiga fazer, por conta da fadiga também, né, Glaucia? A gente também não pode exagerar. Então, em relação a isso, tem que ter uma dosagem certa, para que esse paciente consiga dar o melhor dele em relação à atividade e que ele não se canse tanto, né? Mas o que a gente vê dentro de exercício, que os aeróbicos aí são muito bem-vindos, né, em relação a esse paciente. Sim. Exercício é maravilhoso, né? Assim, a gente é suspeito para falar, mas eu sempre sou uma apaixonada pelo exercício terapêutico, justamente porque ele tem um potencial de prevenir e de tratar uma infinidade de doenças. Então, quando a pessoa com fibromialgia está fazendo exercício, ela não está só tratando a fibromialgia, ela está prevenindo as demais comorbidades. Ela está tratando uma depressão que eventualmente ela tenha. Ela está, né, evitando ali uma série de complicações que surgem em decorrência de vários fatores, né, do nosso estilo de vida, enfim. E a gente tem potencial de produzir esses analgésicos naturais no nosso próprio sistema nervoso, né? Então, não tem coisa mais perfeita do que isso, né? A gente tem que aproveitar. Uma farmácia aqui e a gente não usa, né? Ela fica lá no cantinho e a gente vai na farmácia lá comprar remédio caro, né? E acaba não utilizando, mas essa é a ideia mesmo, né? Da gente poder ter esse conhecimento e poder passar para esse nosso paciente que o exercício não é algo que vai causar prejuízo, né, no corpo dele, mas é algo que vai trazer benefícios. Mas é claro também que não vai ser num curto prazo, né? Vai demandar tempo, o corpo assimilar tudo isso, o corpo se acostumar com a atividade que está sendo proposta e o paciente se permitir. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que dentro desse processo, desse tratamento,
realmente a dor, ela vai estar ali presente, né? Vai ter dias que ela vai estar um pouco mais desconfortável, mas não é para o paciente desistir, né? É para ele poder, para ele poder enfrentar. E também, mais que isso, às vezes vai ter um dia que vai ser muito difícil mesmo, e que tá tudo certo se ele não quiser fazer. Esse acolhimento também ele é muito bem-vindo, né? Porque senão tem uma cobrança muito grande, né? Em relação, nossa, conta, eu vou lá, eu vou fazer, mas também o descanso, ele faz parte, né? A gente precisa, o nosso corpo precisa disso. Então, tem que achar esse equilíbrio em tudo, né, Glaucia? Em relação a exercício, a descanso, a forma como que você vai enfrentar a sua dor no seu dia a dia e como que você vai lidar com essas questões, né? A questão da dor, esse monitoramento constante da dor, né? Ele tem que ser feito com muito cuidado pelo profissional e ele tem que ser capaz de fazer essas readequações constantes. Então, a gente fala, né, que a avaliação é algo que a gente faz todo dia. O paciente com fibromialgia, a gente tem uma avaliação mais aprofundada no primeiro contato, mas essas reavaliações, né, investigação da dor, investigação de fadiga, como que estão os fatores somáticos, psíquicos, enfim. Aconteceu alguma coisa da última vez que a gente se viu até hoje, né? Porque às vezes aconteceu um evento ali na vida pessoal que já modifica todo esse contexto também. Então, a gente precisa tá ciente, né? Saber investigar essas questões para fazer essas adequações constantemente. O que acontece às vezes é que também a pessoa, às vezes, um exercício, algum esforço por conta própria, né? Às vezes até uma faxina, né? Pega para arrumar a casa ali naquele dia e aquilo acaba exigindo mais do sistema músculo-esquelético, então a pessoa tem uma tendência maior a sentir dor, desconforto no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia. E aí ela tem a impressão de que se ela se movimentar, ela vai ter dor. Então ela acaba preferindo evitar o movimento. Então a gente também tem questões aí, elementos da educação do paciente que a gente tem que trabalhar nessas ocasiões para mostrar que não é verdade que o movimento causa dor, né? O movimento, na medida errada, pode causar dor, né? Então, por exemplo, eu sou sedentária, né? Eu me movimento muito pouco e, de repente, eu decido correr 5 quilômetros, né? E aí, já tô lá capengando, não tô nem com fôlego mais, né? A minha parte cardiorrespiratória, minha musculatura não tá suportando mais, mas não, superação, foco, força e fé, né? E a pessoa fala, não, eu tenho que terminar, porque senão vai ser muito vergonhoso. E aí ela cumpre, né? Só que ela vai passar uma semana sentindo dor. Então, a culpa não é do movimento, é o movimento na dose inadequada, né? Porque a gente faz essa correlação entre exercício e remédio, né? Até você comentou da farmácia, porque realmente tem essa correlação. Então, do mesmo jeito que o nosso remédio tem que ter a dosagem certa para fazer o efeito terapêutico, o exercício também. Então, a corrida, a caminhada, até a atividade física, né? Aquela atividade de casa ali, limpar o chão, fazer uma faxina no banheiro. Isso é atividade física. Se você exceder, né? Se você passar da conta ali, até mesmo nessas atividades, você pode colocar uma dosagem muito alta ali de movimento para o seu corpo e ter os efeitos negativos, né? E por isso que o entendimento, né, sobre a síndrome, sobre aquilo que o paciente tem, ele entender isso é muito importante, porque ele vai acabar se comparando com outras pessoas. Ele fala assim, nossa, mas não é possível que ao varrer minha casa, eu tava tão bem, aproveitei que eu tava bem e fui varrer, eu limpei meu quarto, eu lavei o banheiro, eu fiquei assim, entendeu? E aí ele tem que ter esse entendimento que a condição dele é diferente de alguém que não tem, né? E que por mais que naquele dia ele estava se sentindo bem, disposto para fazer atividade, mas se ele exceder, vai acabar que ele tendo um prejuízo, né, muscular, um cansaço, que isso vai
ser negativo. Então, eu falo assim, tem que ter paciência, tem que ter esse entendimento. E se for para limpar a casa num dia e fazer um faxinão, vai com calma. Eu sempre converso muito com os pacientes, eu falo assim, gente, divide. Pega lá um dia, vai varrer e vai passar um pano. No outro dia, você lava o banheiro. No outro dia, você tira a poeira. Porque serviço de casa, né, Glaucio? Tem todo dia. Então, não tem como fazer tudo num dia só, gente. Então, vai com etapa, vai com calma, aproveita, põe uma música, varre um cômodo, vai dançar. Verdade. Parcela, né? Parcela. Porque senão, realmente, esse prejuízo vem, né? E aí, o quanto que isso depois ele vai mexer com o humor desse paciente. Ele vai acabar entendendo, então, que ele não vai poder fazer mais nada, né? Que essa questão dele ser ativo é algo que vai ser ruim para a vida dele, né? Então, primeiro é ter esse entendimento, buscar profissionais, né, que tenham conhecimento também na área para poder te ajudar a esclarecer as suas dúvidas, né? Para que você consiga lidar melhor com essas questões. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa, sim, bater sempre nessa tecla, não só em relação à fibromialgia, mas a tantas doenças aí que a gente vê, ainda mais com esse caráter crônico, né, que a gente tem hoje, que não são só essas questões físicas mesmo que vão atrapalhar o seu dia a dia, mas os fatores externos também que contribuem e muito, né, para esse aumento, para que essa dor possa ficar um pouco pior, né? E essa visão que a gente deve passar para o paciente com fibromialgia é algo que está implícito na educação do paciente também. É importante a gente colocar essa mensagem nas entrelinhas de que ele é o protagonista da vida dele, né? Ele não precisa viver dependendo de fatores externos para se sentir bem, né? Até o conceito da psicologia de locus de controle que fala muito sobre isso, né? Eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar esse assunto, que ele mostra que pacientes que acreditam que a melhora da qualidade de vida depende muito mais dele do que de fatores externos, são pessoas que lidam melhor com as dores. Olha que coisa valiosa, que informação importante, né? Enquanto que aqueles que acreditam que o seu bem-estar está vinculado a fatores que estão fora do seu controle, são pessoas que tendem a sentir mais dor. Então, aquela pessoa que fala assim, depende da sorte, depende do acaso, depende da minha família me aceitar, depende dos colegas. Esses são fatores que a gente não controla, né? Então, a gente tem que limitar. As coisas que a gente não tem controle, a gente tem que buscar limitar a influência que elas exercem sobre a nossa saúde. E a gente tem que focar naquilo que está na nossa mão, né? Então, por exemplo, eu tenho 1,60 m, eu sou baixinha. Essa é minha genética. Eu não vou mudar isso, entendeu? Então, ou eu aceito, eu me amo, eu gosto do jeito que eu sou, ou eu vou passar a vida inteira brigando com uma coisa que eu nunca vou vencer, né? Então, é a mesma coisa, assim, eu tenho uma condição, uma doença X, eu não consigo mudar isso, né? Então, eu vou viver com isso, eu vou aprender a conviver com essa situação. O que eu posso fazer? Meu estilo de vida pode ser melhor. E o estilo de vida impacta demais sobre a saúde das pessoas, mais do que a genética. E isso é maravilhoso, porque são coisas que dependem de nós. O que a gente vai botar na nossa boca, se a gente vai ser sedentário ou não, se a gente vai fumar ou não, se a gente vai ingerir álcool ou não, né? O sono. Então, tudo isso depende de nós e são os fatores que mais contribuem para a nossa saúde. Então, a gente tem que se concentrar nesses aspectos, buscar os profissionais mais competentes para nos orientar em relação a isso, né? A questão da alimentação, a questão do exercício, a questão do estresse, enfim, tudo que está pegando ali na nossa saúde. E aí, concentrar nisso e ficar com a consciência tranquila, né, Edi? Porque, assim, o que eu pude fazer, o que eu posso fazer pela minha saúde, eu estou fazendo. O que está no meu controle, eu faço. Eu falo assim, às vezes a pessoa, ela com essa dificuldade que ela tem, né, em relação à questão de mudar ambiente, porque às vezes, o Glaucio, tem questões que não vão ser mudadas, né, como você disse. Às vezes a pessoa tem a fibromialgia, está numa família que não tem apoio, né, está num trabalho que é estressante, que aquilo só piora.
E ela fala assim, nossa, Edi, mas eu não consigo mudar esses fatores. Eu falei, tudo bem, realmente, vai ter coisas que não vai poder mudar. Então, eu falo, penso assim, ó, reflete comigo. De que forma que você pode mudar em relação a isso? Os seus pensamentos, o seu comportamento, a sua atitude. De que forma que, às vezes, alguma fala de alguém não vai te atingir de uma forma negativa, né? Então, agora é com você, né? Porque já que a gente tem esse contexto que a gente não consegue mudar, de que forma que você, então, vai receber, né, as críticas, essa situação, de uma forma que você consiga reverter para um lado positivo. E aí, quando a gente pega nessa ferida, a pessoa fala, mas eu não consigo. É difícil, né? Porque você está dependendo de outros. E quando você tem que mudar a situação por você mesmo, é um trabalho, né? Então, eu acho assim, por isso também que a psicoterapia, ela entra aí, que eu acho de extrema importância. O trabalho que o psicólogo faz em relação a esse paciente, que muitas vezes tem indicação, né, ô Glauci, para poder ter um acompanhamento psicológico também, junto com o exercício. E o paciente que aceita também esse profissional junto, o quanto que ele vai evoluir. Porque ele vai tratar dessas questões que a gente, como profissional do movimento, não vai ter tanta ferramenta assim para poder ajudá-lo. E quando a gente vê que o paciente ele tem essa tendência a ir mais para esse lado, eu acho que o profissional ele também tem que ter essa competência de entender e sinalizar que esse paciente precisa de um outro profissional e encaminhar esse paciente. Eu acho que isso também é importante, né? Quando a gente vê que, dependendo do tipo de paciente que a gente recebe, ele precisa de um outro profissional. E aí foi como você disse, do psicólogo, do nutricionista, porque envolve também as questões, como você mesmo falou, da síndrome do intestino irritável, né? Que envolve muitos alimentos que podem agravar a questão da dor. Então, às vezes, um profissional só não vai dar conta para poder te ajudar, né? Então, a gente precisa, assim, realmente entender e aceitar que os profissionais são importantes para o seu tratamento, né? O educador físico, o médico, o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, são muitos. E aí cai muito numa realidade que muitas vezes pessoas que não têm essas condições, né? Sim. E a Glauci faz um trabalho muito bacana também, né, Glauci, em relação a esse atendimento, né? De pessoas que não têm, né, tantas assim, condições de estarem envolvidas com tantos assim, pacientes, com tantos profissionais que possa ajudar. Mas é que o paciente tem que ter esse esclarecimento e se ele tiver a sorte de encontrar um profissional, né, que possa cuidar dele, que tenha também um pouco mais de conhecimento também em outras áreas, isso vai ajudar bastante. Sim. O tratamento da fibromialgia é multidisciplinar. Então, não existe né, o médico sozinho, o físio sozinho, não existe isso. A gente está sempre precisando dessa coparticipação, justamente por ser uma síndrome, né? Então, a gente não vai abraçar todos os sintomas que esse paciente apresenta. E pedir ajuda é fundamental, né? A gente vê ainda na população geral uma certa resistência à busca pelo psicólogo e a gente vê quanto eles são importantes para a gente trabalhar essas crenças, essa questão até mesmo do locus de controle, né? Da pessoa que acredita que nada depende dela, tá tudo dependendo de fatores externos. Isso é possível de ser trabalhado com uma psicoterapia. E hoje, né, uma coisa boa que a pandemia trouxe foi o fato da gente agora poder fazer esses atendimentos à distância. Então, por mais que na sua cidade não tenha o profissional que conheça, que domine a fibromialgia, você pode recorrer por meio de teleatendimento, né? Nem que seja ali, pelo menos, né, eventualmente, né? Você pode ter orientação de um profissional da sua cidade em coparticipação com esse profissional à distância, enfim. Né? Tem vários casos aí que dá pra gente pensar em parcerias também. Então, procurem ajuda, né? Isso é fundamental. Não fiquem com isso segurando isso sozinhas, né? E eu falo isso também sozinhas porque muitas mulheres carregam essa questão de serem as super-heroínas, né? Que a sociedade coloca, você é uma guerreira, você é uma heroína. Mas será que ela quer carregar todo esse fardo, né? Será que está sendo saudável para ela, né? Qual que é o preço que ela está pagando por isso? Então,
às vezes a gente tem que falar, olha, não tá dando, não quero, não aguento, hoje não vou, Sim. né? Vou ter que faltar um compromisso, hoje vou ter que deixar cair um pratinho aqui, daqueles 20 pratinhos que ficam, né, que a pessoa fica segurando ali, e se aceitar, se acolher e buscar esses profissionais que façam esse acolhimento também, né? Sim, eu acho que essas comunidades, né, como tem muitas hoje, né, que eu acho muito bacanas, e até nesse sentido de procurar, né, pessoas que falam de forma séria, e quando você encontra, e você encontrar um espaço onde você se identifica com outras pessoas que também passam pelo mesmo problema que você passa, e você poder dividir isso também, a carga, ela diminui um pouco, né? Então, é importante também procurar apoio. Tem vários grupos aí, né, que a gente vê hoje em redes sociais, de pessoas que têm fibromialgia, né, que estão sempre acolhendo, levando informação de qualidade, se apoiando, né? Porque, infelizmente, né, a realidade que a gente tem ainda é muito complicado ter que lidar com essas questões e lidar sozinho. Ainda mais falando de mulheres, né, o Glaucio, como você mesmo levantou aí essa questão. Então, é um ponto, assim, que a ajuda ela é muito importante, mas a gente também tem que ter entendimento que tem que partir da gente primeiro, né? Sim. De estar buscando esse aconselhamento e também se dispor, né? A realmente querer melhorar, né? Eu acho que isso é um ponto também muito importante, porque independente do profissional que você for escolher, a decisão também tem que ser sua, né? A gente está aqui, a gente é um bracinho só, né? Então, o paciente também ele está ali entregue, aceitar, né, as nossas sugestões em relação aos exercícios, aquilo que ele pode fazer em casa, nem que seja ali por um tempinho curto, né? A gente sempre fala isso. Então, isso é muito importante. O comprometimento em relação ao tratamento também. Isso faz muita diferença, né? Eu gosto muito, assim, quando eu estou avaliando os meus pacientes, eu gosto de saber a rotina completa deles, porque Sim. quando a gente vai depois prescrever o exercício, a gente já vai pensar em que momento do dia a gente vai buscar sugerir e encaixar o exercício, né? Então, quanto mais a gente conhece essa dinâmica do paciente, além de ser excelente por vários outros fatores, mas também já ajuda a gente a colocar de uma forma realista ali o exercício. Então, vamos pensar juntos, né? Eu e o paciente ali, como a gente vai começar esse exercício. A gente vai adquirir esse novo hábito. E é algo que vai carregar daqui para frente. Não é assim, só quando tem dor ou só quando passa a dor, né? A partir daqui, a gente vai estabelecer um compromisso com esse cuidado, com essa mudança no estilo de vida. E isso precisa ser leve, né? Precisa ser adaptado à realidade de cada um. Então, estar com esse profissional vai fazer toda essa diferença, né? Vai fazer essa meta se tornar mais realista, né? Uma sugestão que eu dou também para os pacientes é em relação a fazer anotações, né, Glaucio? Eu acho que isso é muito bacana, porque como esses fatores externos, eles influenciam muito em relação a essa oscilação, e às vezes o paciente se perceber, não é que ele vai ficar hipervigilante em relação à dor, mas é ele entender como que esses fatores influenciam na vida dele e como que ele lida com isso. Então, eu dou um exemplo assim, hoje, eu senti uma dor, mas achei estranho, eu estava bem. Aí, às vezes, você ali com ele investigando, ele vai se lembrar. E como que a gente quer que esse paciente seja independente, que ele tenha autonomia, ele ali, às vezes, anotando, né? Vamos supor, ele chegou lá no final ali do dia dele, a dor dele às vezes está uma coisa um pouquinho pior, ele vai ali anotar. E às vezes ele, nesse anotar, ele fala, nossa, aconteceu tal situação que eu percebi que foi isso que mexeu. E aí leva ele a uma reflexão. Nossa, como é que eu posso mudar então essa situação caso isso venha acontecer novamente? Né? De que forma que eu posso lidar? E aí a gente vai dando autonomia para esse paciente, para ele poder lidar com essas questões externas, né? Que podem influenciar tanto de forma positiva ou negativa. E aí com isso ele vai aprendendo. Então essa questão da anotação é algo que eu sugiro e que funciona muito bem. Bem legal mesmo. Tem até o Diário da Dor, né? Um registro ali mais sistemático do que você fez, o que você comeu, os lugares que você foi, como foi seu trabalho hoje, né? Uma série de informações ali que aparentemente não tem nada a ver com o problema,
mas como você falou ali, depois a gente vai encaixando as peças e vai vendo que tem muito mais relação do que a gente imagina. Sim, isso mesmo. Gente, eu queria saber se vocês queriam falar alguma coisa. A gente está falando aqui. Se querem participar de alguma forma, mandar alguma pergunta, participem com a gente. Eu vi aqui que a Gei, é isso mesmo? Geilza? Geilza, né? Geilza, ela mandou aqui uma perguntinha, falando que. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Eu acho que ela tem também, né? A fibromialgia. Sim, a Geilza, ela fez o curso de Pilates comigo. É Ah, uma olha que querida legal. também. Gosto muito Ela falou dela. que acabou pegando bem no climatério, né? A Pegou, uma fibromialgia. série de fatores, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão aí que a gente possa responder, né? Aproveitem. Ô, Glaucia, aproveita então, fala pra gente um pouquinho do lúpus, né? Em relação a essa diferenciação, em relação à fibra, eu acho que é importante também. A gente tem também alguns casos de pessoas que têm fibromialgia e têm lúpus, né? E elas têm realmente algumas semelhanças entre si, e é por isso também que a gente tem as duas doenças sendo abordadas no Fevereiro Roxo, né? A diferença Uhum, é que o lúpus, ele é uma doença autoimune, ele tem um acometimento mais voltado a outros órgãos, né? Então, por exemplo, o sistema renal, né? uhum, O sistema cardiorrespiratório. A gente tem ali um perfil ali, algumas manifestações diferentes, também manifestações dermatológicas, né? São pessoas que sim. têm a fotossensibilidade, então tem que tomar um certo cuidado em relação à exposição solar. E também tem algo em comum em relação ao tratamento, que a gente vê que os pacientes com lúpus, quando fazem exercícios bem orientados, supervisionados, eles conseguem ter uma boa melhora, né, da intensidade dos sintomas. Não só das Uhum, dores, mas da própria agressividade ali da doença, né, em relação aos seus próprios órgãos. Então, de certa forma, ele tem algumas condições em comum, né? A educação do paciente também faz parte do tratamento do lúpus, exercícios uhum. terapêuticos, psicoterapia também é importante, né? E também alguns medicamentos específicos ali que compõem a parte farmacológica, né, da abordagem do lúpus. Uhum. Gente, vocês querem deixar alguma pergunta, fazer alguma consideração? Acho que deu para a gente aí abordar de forma muito geral, né? Que era o objetivo de trazer um pouquinho, de pincelar algumas coisas aqui para vocês em relação a isso. Aí a minha amiga Elisângela tá mandando uma pergunta aqui, deixa eu ver. Eu sinto muitas dores nas costas quando não estou bem. Será que tem alguma referência com a fibromialgia? Pode ter ou não, Elisângela, assim, a gente não pode responder simplesmente com base nessa informação, porque a dor em si, ela pode ser. A dor vai afetar todo mundo, né? Assim, dor nas costas é uma das condições que mais acomete a população mundial, né? Dor lombar, então, nem se fala. Então, Uhum, pode ser simplesmente uma dor relacionada à fadiga, excesso de movimentos, de exercícios, estresses, né? Todas essas condições multifatoriais, ou pode ter uma relação com a fibromialgia. Mas se for ligada à fibro, ela tem conexão com outros sinais e sintomas, como a gente comentou aqui, né? Fadiga, o sono, questões cognitivas e tudo mais. uhum. E também, assim, essa questão, né? Que às vezes, essa dificuldade mesmo que a gente, né, chegou aqui a comentar. Porque às vezes essa questão da fibromialgia, as pessoas vêm falando muito e acaba que pegando nesse ponto mesmo, né, Glaucio? Então, eu acho assim, importante, dentro dessa avaliação, dentro desses critérios que você trouxe e atualizações, o que seria, assim, dentro de tudo que a gente conversou sobre diagnóstico, sobre os possíveis sintomas, quais que são mais presentes em relação à pessoa que tem a fibro? Ela precisa ter todos esses contextos, ou só dela ter alguns, isso já caracteriza uma pessoa que tem fibromialgia? A gente tem nos critérios diagnósticos atuais, ela não precisa ter todas essas manifestações, né? O que se sugere hoje é que a gente use uma combinação de fatores. Então,
os pontos dolorosos são importantes, mas eles são avaliados junto com os sintomas somáticos e psíquicos também. Então, pesa muito hoje em dia no critério diagnóstico atual a dor, a fadiga, né, a qualidade do sono. A gente tem até instrumentos para avaliar a qualidade, a quantidade do sono desse paciente e também as manifestações psíquicas e cognitivas. Então, alterações de memória, aquelas falhas, né, aqueles esquecimentos que acontecem muito frequentemente, são também parte das manifestações da fibromialgia. E em questão à parte psíquica, a gente tem principalmente ansiedade e depressão, que infelizmente são duas condições que têm aumentado bastante a prevalência, né, nos brasileiros e no mundo como um todo. A depressão, né, em relação à dor crônica, ela tá muito ali, né, Glaucia? E às vezes tem muitos estudos que até correlacionam isso, né, que às vezes falam a pessoa que tem depressão acaba entrando numa questão de dor crônica, ou a pessoa que tem dor crônica e acaba se tornando depressiva, né? Então, são dois contextos, mas que eles estão ali muito interligados, né? Sim. E o exercício terapêutico, ele vai ser eficaz para ambas as situações. Olha que maravilhoso, né? Então, existe hoje evidência científica tanto de melhora da depressão quando a pessoa faz exercício, especialmente nos casos de depressão mais leve. Né? Tem casos que a pessoa não tem a evolução do quadro por conta do tratamento com exercícios, e também no caso da dor crônica, né? Que o exercício terapêutico também consegue diminuir o número diminuir a intensidade da dor e diminui a frequência com que esses quadros aparecem no paciente com fibromialgia. Sim. Então, ó, vamos dar algumas diquinhas práticas aí que eu acho super legal para quem está acompanhando a gente. E que às vezes, tipo assim, independente, às vezes, vamos supor, se já tem algum diagnóstico fechado ou se ainda está ali na investigação, o mais importante é primeiro ter essa clareza e querer sair dessa situação, né? De dor, querer buscar ajuda e se movimentar, né? E eu acho que dentro dessas ferramentas que nós profissionais a gente pode ajudar, eu acho que exercício está ali, né, Glaucia, em relação à ferramenta principal. Eu acho que a hidro também ajuda bastante. Então, pacientes que gostam, né, de fazer uma atividade aquática, eu acho que é muito bem-vinda. A massagem também, que é algo que vem e ajuda bastante. Eu estava lendo um estudo, acho que saiu no finalzinho do ano passado, que eu achei muito bacana, que é algo que eu pratico, eu até sugiro para os pacientes meus, que é a questão da prática do mindfulness, que tem um estudo que veio falando sobre a ansiedade, né? Mas é uma ansiedade leve e que ele trouxe bons resultados comparado com medicamento. Então, para quem gosta de alguma prática de meditação, o Mindfulness aí é uma ferramenta muito bacana que pode auxiliar muito nesse caso de ansiedade leve e com pessoas que têm, né, a dor crônica ou a fibromialgia. Outra dica, Glaucia. Bom, eu gosto muito do simples que dá certo, né? Então, acho que a gente segue nessa mesma linha também, né, de exercícios respiratórios. São maravilhosos, você pode fazer em qualquer lugar. E já consegue, né, conter sintomas de ansiedade, principalmente nos quadros iniciais, consegue diminuir a frequência cardíaca naqueles momentos de estresse, que é um desencadeador também das crises. Então, eu acho muito importante investir em exercícios respiratórios, aumentar o nível de consciência corporal, também é outro fator que a gente precisa se dedicar, né? Então, realmente prestar atenção ao nosso corpo, à nossa postura, não no sentido assim de ficar se policiando o tempo todo, mas buscar ouvir o corpo mesmo, né? Então, como você se senta, como você se porta diante das pessoas, como você reage diante de uma situação, de uma pessoa que você não conhece, como o seu corpo reage diante disso tudo, né? Esse é um fator de autoconhecimento também. E buscar cuidado do próprio corpo com mais carinho, né? Com mais cuidado. Eu vejo assim que às vezes a gente gasta um dinheirão com coisas para casa, com coisas para o carro, né? E aí quando a pessoa vai gastar...
pro filho, né? E aí, quando a gente vai gastar com a gente mesma, ah, não, tá caro. Ah, não, isso aqui não, né? Poxa, gente, é o que a gente tem de mais precioso, né? Então, a gente às vezes precisa refletir sobre essas questões. O investimento na própria saúde, no bem-estar, é algo que te traz um retorno que não tem preço, né? É o Então, a gente autocuidado, precisa olhar né, isso. Sim, é o autocuidado, eu acho que ele é muito bem-vindo, a gente precisa, né, separar esse tempo aí para poder cuidar da gente. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, claro, e o Pilates também, né, gente? Dentro disso que a gente falou, o Pilates ele é uma ferramenta, assim, maravilhosa, né, que a gente consegue adaptar, né, em relação ao paciente que chega com esse diagnóstico de fibromialgia, porque ele vai trabalhar também tudo isso que a gente está aqui conversando. O movimento, a respiração, né, a flexibilidade, a força quando bem utilizada, quando bem colocada. Então, eu acho que é uma excelente ferramenta. Quem já trabalha também com Pilates, pacientes que fazem, a gente tem, assim, um feedback muito bacana em relação pacientes, né, que realizam métodos, que praticam ali, que são pacientes que não faltam, que eu falo, é isso aí, não pode faltar. Para ver resultado tem que ser paciente que vai todo dia. Então é uma prática muito, assim, com muita evidência, né? Graças a Deus tem saído muitos estudos bons em relação a Pilates, em relação a dores crônicas. Então, acho assim, o profissional que está com essa ferramenta, sabendo utilizá-la bem, gente, é sucesso. É sucesso. Então, é aproveitar do movimento, aproveitar da ferramenta que a gente tem, né? Que a gente utiliza no nosso dia a dia, para que ela possa levar aí bons resultados, gerar valor na vida dos pacientes que têm fibromialgia, pacientes com dores crônicas, né, Glaucia? É verdade. E o conhecimento é o nosso tratamento também, né? Quando a gente fala de educação, envolve muito a questão do conhecimento. E até eu tenho um canal no YouTube que fala, eu né, gosto um pouquinho desse assunto, né? Maravilhoso. Aí eu falo, eu montei uma playlist, né? Depois eu vou deixar para vocês o link para quem tiver interesse, uma playlist só sobre fibromialgia, com vídeos curtos, vídeos longos, né? Tem para todos os gostos lá, explicando sobre essas questões mais técnicas, né? Relacionadas ao exercício, ao tratamento da fibromialgia. Então, é lá no YouTube, chama-se Além da Cinesioterapia, o nome do canal. Depois, quem quiser, eu vou deixar lá nos meus stories também o link para vocês acessarem. Gente, recomendo, viu? Eu já estou inscrita. Nossa, conteúdos maravilhosos. Eu sempre estou vendo, muito bacana. Então, para quem é paciente, para quem é profissional, eu acho que é um conteúdo muito bacana e que agrega muito no nosso dia a dia com os nossos pacientes. Então é isso, né? Acho que deu para a gente conversar bastante, né, Glauci? Ninguém quer falar mais nada. Então, já quero te agradecer, né, por ter aí disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder vir conversar comigo aí nessa quarta-feira pós-carnaval. Pós-carnaval, né? Então, mais uma vez, obrigada, viu, pela sua generosidade, né? Você é muito querida, pelo seu carinho aí de conversar um pouquinho comigo. Obrigada a todo mundo aí que participou, que falou que amou a live, que estava com a gente. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você, Di. Nossa, eu aceitei prontamente quando você me convidou, porque é muito gostoso conversar com você e a gente combina outras aí em breve, né? Se vocês quiserem sugerir temas também relacionados, a gente está à disposição, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, beijo grande, Glaucia. Fica com Deus. Até uma próxima. Gente. Tchau, tchau.